de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Para 4:35. O sonâmbulo pode ver outros espíritos? A resposta: a maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza da lucidez de cada um. Mas, às vezes, eles não compreendem de início e os tomam por seres corporais. Isso acontece, sobretudo, com os que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles ainda não compreendem a natureza dos espíritos. O fato os espanta e é por isso que julgam estar vendo pessoas vivas. E aí, Djalma, como é que a gente explica isso aí? Está bem explicado, né, por sinal, né? Só acrescentar alguma coisa ou comentar alguma coisa, né? É esse aí, né? O sonâmbulo, ele vê os espíritos, não é? Ele, principalmente quando ele não tem conhecimento da doutrina espírita, ele vê tão bem que pensa que são pessoas vivas, pessoas encarnadas, não é? É o que diz aqui. Mas ele pode ver outros espíritos? Pode. E normalmente os vê, não é? Mas aí ele vai dizer, quando não conhece o espiritismo, acha que aquelas pessoas que ele está vendo de forma tão nítida, sejam pessoas vivas, que não são, não é? É uma coisa uma semelhança tão grande, que o próprio Chico Xavier, às vezes, confundia, né? Olhava, via uma pessoa, e às vezes perguntava, você está vendo aquela pessoa sentada ali? E não tinha ninguém, a pessoa não via, era um espírito, e ele, quer dizer, é uma semelhança aí muito tênue, né? Me parece. Divaldo, né, a história de Divaldo, disse que ele era recepcionista e a pessoa chegava se queixando, né? E ele, eram os espíritos se queixando e ele conversando como quem estava conversando com as pessoas. Ele saía para dentro do balcão, pessoas, espíritos, e falava sozinho, e a pessoa disse, rapaz. Aí tinha uma amiga que dizia, não, ninguém está vendo esse não, isso é um espírito. E aí, Gimiro, como é que você explica essa pergunta? 4:35. É isso mesmo, é isso que já foi comentado. Existe esse condicionamento dessa ligação com o corpo físico. Então, a interferência se dá pela grosseria do material, né? E o nosso cérebro não consegue processar como a mente do espírito. A diferença está aí, né? O condicionamento do nosso cérebro físico por essa ligação. E aí vem um grande detalhe. Geralmente, mesmo quem é conhecedor da doutrina espírita, como Djalma colocou, e você também, o exemplo de Chico e de Divaldo, chega a ver numa nitidez tão grande que confunde com pessoas vivas. Né? Tinha uma senhora na Federação Espírita de Brasília que ela teve que suspender a carteira de motorista dela. Ela mesma foi lá no Departamento do Trânsito e pediu para cancelarem a carteira dela. Ela via tão perfeitamente, Djalma, os espíritos na rua, que ela dava freio no carro pensando que ia atropelar, os cabas batiam atrás dela. Aí ela descia para socorrer, não tinha ninguém. E às vezes ela dizia, eu freiei porque o homem atravessou. Aí o cabo de trás dizia, que homem, minha senhora? Não tem ninguém na rua. Aí ela começou a ficar num estado que ela não distinguia mais quem era espírito e quem não era. Aí ela tomou a decisão, foi lá no sistema de trânsito lá e pediu para cancelar. Aqui tem uma notazinha para fixar mais a ideia. O mesmo efeito se produz no momento da morte entre os que ainda se julgam vivos. Nada ao seu redor lhes parece modificado. Os espíritos lhe aparecem como tendo corpo semelhante ao nosso, e eles tomam a aparência dos seus próprios corpos como corpos reais. Aí vem reafirmar, né, a Djalma Mirim, que muita gente pensa que quando a pessoa desencarna, toma posse logo da consciência de que desencarnou, que morreu, que já não pertence mais ao mundo dos vivos. E ele vem aqui, né? O mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que ainda se julgam vivos. Quer dizer, a pessoa nem sabe que morreu, pensa que está vivo. Aí vê os espíritos, pensa que é gente mesmo, como a gente mesmo. É como o caso da mulher aí que a Jimmy falou.